Boa noite. Nós estamos chegando à nossa última semana de temas livres. Ao final do culto teremos o lançamento da próxima série. Então hoje eu trago uma mensagem que ela uniu duas sensações até chegar a ela. Pensando no que eu ia pregar, orando por isso, foi o encontro de duas coisas. Uma, que vai ser o nosso segundo passo aqui, é de um texto bíblico, que há muito tempo eu tinha deixado anotado num cantinho lá, ideias para a pregação. E encontrei ele, estava lá aqueles pontinhos que eu nunca usei, um texto que eu nunca preguei. E isso me empolgou bastante para falar sobre esse tema. E a segunda, e com essa eu dou o ponto de partida da nossa mensagem, eu estava escutando um podcast a semana que passou, do pastor Ricardo Barbosa. O pastor Ricardo Barbosa é um pastor presbiteriano da cidade de Brasília. E ele estava falando sobre como hoje em dia ele via a influência da tecnologia nas aparências, naquilo que as pessoas pensam ser a partir do que uma curtida representa, uma imagem na internet representa. E ele foi conversando um pouco sobre isso. Mas para falar sobre esse ser, ele como ponto de partida, ele contou de uma conversa dele com o reverendo John Stott. John Stott é considerado um dos maiores teólogos do século. Ele foi um teólogo da Inglaterra, escreveu muitos livros, influenciou muitas igrejas, muitas gerações, muitas pessoas. E o Ricardo Barbosa conta de um bate-papo com o John Stott, onde ele teve a oportunidade de conhecer frente a frente esse homem tão renomado, com um ministério tão frutífero, de tanto sucesso. E ele conta que estava ele mais um grupo de pessoas fazendo algumas perguntas para John Stott. E ele perguntou assim para John Stott: John, pastor John, qual é o segredo do teu sucesso? Qual é o segredo de um ministério tão frutífero? Como você pensa, olhando para a sua vida, que você teve a capacidade de impactar a vida de tantas pessoas, do mundo inteiro praticamente? Diz que o pastor John Stott baixou a cabeça, pensou por alguns segundos e respondeu assim: eu leio a Bíblia e oro todos os dias. Eu vou à igreja todos os domingos. E eu nunca falto à celebração da ceia. Essa palavra tem acompanhado, eu usei ela na reunião do presbitério, hoje conversando com o William também citou ela algumas vezes, de ver a profundidade na simplicidade. John Stott sabia que aquilo que conheciam dele tinha muito mais a ver com o que ele era de segunda a segunda, do que quem ele era quando escrevia um livro, ou quem ele era quando era chamado para um grande congresso, ou quem ele era quando estava pregando por 1 hora no domingo. Ele sabia que essa construção do que as pessoas viam nele tinha a ver com quem ele era. E nisso o tema que eu quero conversar nessa noite é o seguinte: 4 perguntas que definem quem eu sou. Eu quero falar com vocês sobre 4 perguntas que definem quem nós somos, que tem a ver muito mais do que nós pensamos ser, ou do que aquilo que os outros dizem de nós, ou das coisas que quem sabe nós imaginamos de nós, mas perceber que as coisas que nos constroem nos definem. E eu queria convidar vocês para a gente meditar num texto que vai falar sobre 4 perguntas que, como eu disse, eu já preguei muitas vezes sobre esse livro, mas esse texto em específico e nessa abordagem é a primeira vez que ele estava guardado lá e de repente eu encontro esse texto que para mim tem sido um tanto precioso meditar nele. E eu convido você a ler, quem tem a sua Bíblia, quem tem o seu celular, ou ouvir a leitura do profeta Jonas. E eu leio Jonas, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 1 até o 9. Jonas capítulo 1, versículo 1 a 9, diz assim:
a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram nas cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Até aqui. A nossa meditação então tem esse tema: 4 perguntas que definem quem eu sou, a partir desse texto. Logo eu chego lá. Mas o contexto então aqui nos diz que começa o livro já dizendo que Deus tem uma mensagem para Jonas, dizendo: Jonas, você vai para uma terra chamada Nínive, e lá você vai anunciar o meu juízo sobre aquela terra, você vai anunciar a minha mensagem sobre aquela terra. E quando Jonas recebeu uma ordem de Deus que ele deveria obedecer, ele, por não concordar muito com a ordem, por não gostar da ideia da ordem, ele disse: eu vou para outro lugar. E ele resolve ir para Tarsis e pega um navio em direção a Tarsis. E de repente, dentro desse navio, enquanto eles estavam viajando, começa uma chuva daquelas. O medo era que o barco se arrebentasse, as pessoas estavam muito assustadas com a violência do temporal. E nisso Jonas dormindo, deitado eternamente em berço esplêndido. E chegam para ele, chegam e lançam sortes e descobrem então a responsabilidade do que está acontecendo tem a ver com a história do dorminhoco ali. E começam a conversar com ele. E é interessante que Jonas estava desobedecendo a Deus, mas ele tinha uma identidade que Deus não queria que ele esquecesse. E para lembrar de Jonas, ao dizer que ele é um adorador, como ele fala no versículo 9, que é alguém que ama a Deus, para lembrar isso para Jonas, tem 4 perguntas, que é uma pergunta que define quem ele é. E que é uma pergunta que é para mim e para você, que na verdade define quem somos e que nem sempre é tão fácil de responder. Talvez você já se pegou às vezes em algumas perguntas que são muito simples, mas que a gente tem dificuldade de responder. Por exemplo, qual é o teu sonho? Talvez alguns vão dizer: meu sonho é tal, mas outros vão ficar muito tempo pensando sobre isso e não vão conseguir dizer. Outros talvez você vai chegar e vai dizer assim: quem você é? E a pessoa vai gaguejar, vai travar. É difícil dizer quem somos. E logo nós já vamos dizendo um monte de coisa, mas não necessariamente que definem quem nós somos. E aqui é interessante que nessa pergunta do marinheiro já tem um toque de Deus para lembrar para Jonas. Quem define ele? Vamos às 4 perguntas então? É uma pergunta para Jonas, mas é para mim e para você. A primeira pergunta é: qual é a sua profissão? Primeira pergunta que ele escuta é: qual é a sua profissão? Na Bíblia a mensagem, a pergunta vem: o que você faz? E na Revista Atualizada, que é aquela linguagem mais antiga, fala: qual é a sua ocupação? São as 3 perguntas que fazem para Jonas. Bel, pode soltar o texto aí, Bel, por favor? Para a gente comparar. O que você faz? Qual é a sua profissão? Qual é a sua ocupação? 3 perguntas que na verdade vão todas para a mesma direção, muda a tradução, mas que define muito quem somos. Eu não conhecia algo que eu aprendi em Jaraguá. Nas outras cidades que eu morava, nas outras cidades que eu passei, as pessoas perguntavam: qual é o teu nome? De onde tu é?
Que time tu torce? O que tu gosta de comer? Em Jaraguá a pergunta é: você trabalha na VEG? Ou talvez qual é o teu nome? Deve ser desse nome, a pessoa diz, tá, e onde você trabalha? Sempre é uma das primeiras perguntas. Passaram por isso em Jaraguá? Quem já passou por isso conversando com alguém? Levanta a mão. Legal, que a maioria das pessoas não sai de casa, fica todo mundo... Mas é uma pergunta que quem vem de fora, você está num lugar, a pessoa vem e diz assim, como é teu nome? Você já sabe teu nome? Onde é que você trabalha? Tem uma curiosidade no nosso trabalho. E de fato é muito importante refletirmos sobre trabalho. A gente faz algumas séries, algumas meditações, nós temos esse desejo de meditar sobre trabalho. Porque na verdade a pergunta é, qual é a sua profissão? Como você usa os dons que você tem? Como você usa o talento que você tem? E como você ocupa os seus dias? Porque o trabalho ocupa grande parte dos nossos dias. Uma pessoa tem que ser, já foi uma série nossa, muito feliz com o seu trabalho, porque pelo menos tem uma pesquisa que vai dizer que 1/3 da sua vida você passa dormindo. Um outro terço você passa trabalhando. Significa que metade da sua vida, da sua infância até você chegar a virar idoso, aposentadoria, ao fim da vida, 50% do tempo que você passa acordado é trabalhando. E os outros 50% é dividido no todo o resto, fazendo atividades que você gosta, entretenimento, passeios, descanso. O outro se divide nesses 50%, mas do tempo que você passa acordado, 50% do tempo você passa trabalhando. Isso define você. Porque você já pensou que boa parte da sua vida tem a ver com o que você faz? Com a sua profissão? Com o que ocupa a tua semana? Com o que ocupa os teus dias? Então uma das perguntas que define quem somos tem a ver com a nossa profissão. Mas eu trouxe essas comparações de mensagem, de textos bíblicos, de tradução do texto, porque vem uma segunda que é na mesma direção, que diz, o que você faz? A pergunta não é, a profissão tem a ver com o lugar aonde eu estou, com a empresa que eu estou, com o dinheiro que eu ganho, mas é o que eu faço enquanto eu vivo os meus segundos, os meus dias, e que eu sou o Rafael, e que eu sou eu mesmo naquilo que eu faço. Tem um escritor chamado Caio Carneiro que ele diz o seguinte, existe 2 alegrias na vida das pessoas. A primeira é quando nasce. E a segunda é quando descobre o porquê nasceu. É você encontrar a satisfação de viver uma vocação, de viver uma vida na qual você é feliz pelo que você está fazendo. Você é definido pelo que você é no seu trabalho. Você é definido pela forma que você ocupa o seu ganha-pão. E isso muitas vezes, quem sabe, pensando nesse que eu sou como um adorador de Deus, como alguém que ama a Deus, como diz Jonas, vai fazer você tomar algumas decisões de acordo com quem você deseja ser. Algumas profissões não vão ser adequadas para você. Ou quem sabe em algumas situações da sua profissão, do que você faz e do jeito que você ocupa os seus dias, você tem que mudar. É triste, mas é muito comum ouvir que muitas vezes a maior surpresa é quando alguém descobre que alguém que trabalha numa empresa é cristão. Porque ele pensa que o lugar que ele adora a Deus é domingo à noite na igreja, e não de segunda a sexta no seu trabalho. E as pessoas normalmente têm péssimas experiências com cristãos. Porque no seu trabalho, é ali que na verdade ele está mostrando quem é, e não que ele mostra domingo à noite na igreja. E a pessoa faz do seu trabalho simplesmente algo no qual ela pensa assim, eu trabalho para mim, e fim de semana eu visito a casa de Deus. Quando na verdade o grande chamado de Deus é para a gente fazer diferença na segunda a sexta. Quando na verdade aquilo que define quem nós somos tem a ver com o que acontece amanhã, e não hoje à noite. E é muito interessante olhar para isso, e nós já falamos algumas vezes, essa história já se repetiu algumas vezes aqui no altar, que é a história de Lutero, a conversa de Lutero com um sapateiro, onde tinha um sapateiro que ele tinha o seguinte pensamento,
Eu quero fazer a obra de Deus no meu serviço. E ele escreve para Lutero dizendo: Senhor Lutero, eu quero fazer a obra de Deus, mas eu sou um sapateiro. Como eu faço para fazer a obra de Deus no meu trabalho? A resposta de Lutero foi: faça o melhor sapato que você conseguir e venda por um preço justo. Assim você vai fazer a obra de Deus. O desafio era fazer entender que aquilo que nós somos é definido naquilo que nós vivemos de segunda a sexta, mas também no fim de semana. Essa primeira pergunta, como soa para você? Se a sua vida é olhada, é analisada e define quem você é a partir do que os teus colegas de trabalho conhecem de você. Os teus colegas de escola conhecem para você, porque também na vida de jovem, muitas vezes a igreja, um cristão de igreja é quase um 007, é um agente secreto. Que a grande surpresa de alguém é descobrir: pô, esse aí vai na igreja. Ah, tu, fala sério, vai nada, te conheço. Porque as pessoas entendem às vezes: o que me define é o que eu sou domingo. Mas o que eu sou de segunda a sexta, eu quero ser outra coisa. A pergunta é: no que você ocupa, no que você faz, no trabalho que é o teu sustento e que ocupa a metade da tua vida, quem você é de segunda a sexta? Eu não sei se vocês lembram de um quadro do Fantástico que mostrava grandes empresas e que o patrão, que não era tão conhecido assim dos seus funcionários, ele era vestido, disfarçado de novo contratado da empresa e ele ia trabalhar. E ali os donos de empresa tinham as maiores surpresas, boas e ruins. Porque às vezes, para surpresa deles, o que acontecia nos bastidores de segunda a sexta não tinha nada a ver com os relatórios que eles recebiam. Com a forma que as pessoas se portavam no serviço, não tinha nada a ver com aquela pessoa que às vezes ele conhecia numa reunião, numa celebração de fim de ano, naquele que vinha pedir aumento. Mas tem uma história que foi muito impactante, que um desses patrões, ele vai então, se torna como um novo funcionário na empresa e é acompanhado por um homem que ele era do almoxarifado da empresa e fazia aquela atividade de um jeito muito humilde, mas dedicado, sorridente, ensinando ele e dizendo para ele assim no ouvido dele, dizendo: olha, você sempre faz o seu melhor, eu tento colocar da melhor maneira possível isso aqui, eu tento contagiar com a minha alegria, eu tento ver como os meus colegas de trabalho estão. E um dia o patrão chama ele então e diz: por que você faz tudo isso? Ainda sem se identificar. E dele disse assim: é porque eu amo a Deus. E como eu amo a Deus, eu faço o meu melhor para as pessoas, eu faço o melhor que eu posso, eu encaro esse trabalho, não como se eu estivesse fazendo para o meu patrão, mas como se eu fizesse para Deus. Tem no YouTube aí, se você quiser procurar. Esse patrão vai às lágrimas depois, no encontro, quando ele se identifica e que era um programa, então um quadro do Fantástico, ele vai às lágrimas dizendo: aquilo que eu vi em você, que eu ouvi de você, eu quero valorizar, eu quero aprender, eu quero transmitir. Ele deu viagem, ele tratou super bem o empregado. Definia quem era aquele rapaz, a forma inclusive que ele guardava uma caixa de papelão. Definia quem era aquele rapaz, a forma inclusive que ele tratava um novo funcionário. Sem perceber, ali mostrava quem ele era. Uma segunda pergunta: de onde você vem? Essa é a segunda pergunta que é feita para Jonas e faz parte das perguntas que definem quem somos. Queridos, todos nós aqui, nós temos características culturais, características de cidade, características dos lugares que nós passamos que vai marcando quem somos. Nós somos uma construção dos lugares que passamos, dos lugares que convivemos. A escola que você passou te influenciou, a família que você viveu te influenciou, as cidades que você morou te influenciou, o estado que você nasceu te influenciou, ser brasileiro te influencia para definir quem você é. Quantas vezes você já viu essa situação, que você vem ou vai para um lugar diferente e percebe que às vezes a linguagem é outra, o jeito é outro, e que aquilo não tem a ver exatamente com pessoas mal intencionadas,
mas com pessoas que têm no seu eu a característica do lugar que eles vêm, que têm no seu eu a característica daquilo que eles aprenderam sobre vida. E é muito interessante pensar, de onde você vem? Aqui ainda pergunta, depois ele pergunta, que é um pouquinho diferente, qual é a sua terra, que vai ser o nosso terceiro ponto. Mas nesse segundo ele diz, de onde você vem? Na ideia de dizer, o que você traz ao chegar aqui? Quem é você hoje, com tudo que você viveu? Isso define muito do meu eu e do teu eu. E você sabe melhor do que ninguém quem você é. Mas quantas vezes você já não foi surpreendido por julgar uma pessoa, de não entender, quando ela chega com um jeito diferente, às vezes você trata ela como mal educada, como fria, como isso, como aquilo, porque você não consegue perceber que está diante de você alguém que vem de uma série de circunstâncias que formaram esse eu. E muitas vezes, quem sabe, nós mesmos não percebemos essa realidade. Eu lembro, eu jovem ainda vivendo só no Rio Grande do Sul, sem nunca ter saído do Rio Grande do Sul, minha saída mais longa para o Brasil tinha sido uma viagem ao Beto Carreiro na 8ª série da escola. E foi a viagem assim da vida. Depois voltei para o Rio Grande do Sul. Eu tinha uma ideia de mundo que é muito diferente do que eu sou hoje. Porque quando eu me mudei de cidade, aquilo já foi trazendo influências. O que eu fui vivendo já fez... De onde você vem? Eu venho do Rio Grande do Sul, mas eu passei por São Leopoldo, mas eu passei por Palhoça, mas eu passei por Pernambuco e agora eu estou em Jaraguá. Essa construção, ela define quem eu sou. Ela vai trazer marcas específicas na minha vida com as experiências que eu tive. Eu acho muito interessante olhar por essa ótica para pensar, de onde você vem, define quem você é também. Do tempo do Nordeste, as minhas viagens eram sempre mais longas quando eu vinha pregar, quando eu ia palestrar. Eu lembro que um dos meus lemas era a música de Luiz Gonzaga. Minha vida é andar por esse país, para ver se um dia descanso feliz. Minha vida é andar por esse país, para ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei. E ele vai falando a música dos lugares que ele passou, ou seja, quando ele chega, ele é alguém. E esse alguém é alguém que Deus ama profundamente. É interessante que no livro A Jornada, todo ele nos leva para uma direção de dizer, nós muitas vezes pensamos, eu vivo uma jornada para fazer o melhor para Deus. Eu vivo uma jornada em busca de Deus. Eu vivo uma jornada maravilhosa com o meu eu. E o livro A Jornada vai dizer assim, não, você está entendendo errado. A tua história, de onde você vem, por onde você passa, trata da jornada de Deus para demonstrar que te ama. É a jornada de Deus indo atrás de você para que em toda essa sua história você seja alguém marcado pelo amor dele. A terceira pergunta, que na verdade em algumas traduções da Bíblia, a 2 e a 3 são uma só. Ele pergunta então, qual é a sua terra? E aqui de fato tem a ver com a cultura que nos influencia. Você quer ver como a cultura nos influencia no amor a Deus? Escute uma vez o testemunho de cristãos que moram no Oriente Médio, por exemplo. E pergunte para eles o que eles entendem que é uma vida que na verdade glorifica a Deus. Ou o que eles entendem que é uma verdadeira alegria. No primeiro Altos Papos que nós fizemos, no segundo Altos Papos que nós fizemos, nós passamos um vídeo de um talk show, de um programa de TV, aonde os entrevistados eram os familiares, mãe, irmãos de 21 cristãos que foram perseguidos e que foram mortos pelos terroristas. E foi uma imagem que saiu até no Jornal Nacional, aqueles 21 homens, não sei se você lembra dessa cena, de roupa laranja, ajoelhados em uma praia, e tinha um vídeo então com os terroristas anunciando que exterminariam todos eles e mataram eles. E esse programa, então, estilo Jô Soares, faz a seguinte pergunta: como vocês se sentem agora? A resposta deles foi: a nossa casa está em festa.
louvando a Deus, porque o meu filho honrou o nome de Jesus até com sua morte. A nossa casa está em festa louvando a Deus, porque o meu irmão, ele foi morto por amor da causa de Jesus. A nossa casa está em festa porque o meu pai não negou a Jesus em nenhum momento. Sabe, querido, são experiências que eu não estou dizendo que agora a gente tem que dizer isso que eu quero para a minha vida, mas de nos fazer perceber o lugar que nós vivemos, ele transforma a nossa visão de mundo. E essa nossa visão de mundo influencia a nossa visão de Deus. Enquanto que na igreja perseguida a visão deles de alegria tem muito a ver com a capacidade de até na morte glorificar a Deus, nós como cristãos do Ocidente, a nossa alegria tem a ver com não sofrer. Quanto menos eu sofrer, quanto mais prazer eu experimentar, quanto mais alegria eu tiver, aí eu entendo que está a minha alegria. E a pergunta é: como que eu consigo ser um eu que ama a Deus, que glorifica a Deus, que é um adorador de Deus, além do que a minha cultura me ensina que é amar a Deus, além do que eu entendo que é o bom, no desafio de amar as pessoas, e como a cultura nos influencia. Nós temos na nossa igreja uma mistura aqui de regiões do país. Nós temos do Nordeste ao Sul. E nós temos, até vira brincadeira nossa toda hora, um gosta de abraço, outro não gosta de abraço, outro é emotivo, outro é racional. Quando nós entendemos como essa diversidade também vai moldando quem nós somos, é uma coisa. Mas o problema é quando ela se torna uma divisão e a gente não consegue perceber que muitos dos nossos filtros, não é o filtro que Deus quer definir a minha e a tua vida, mas é filtro que a terra que eu vivi me ensinou. Nós temos gente de outro país aqui, nós temos os nossos irmãos canadenses, que estão há 20 anos no Brasil, e quem sabe se eles vão para o Canadá, os canadenses vão dizer: vocês são muito brasileiros. E se eles vêm para o Brasil, o pessoal vai dizer: vocês não são daqui, né? E daí agora quem eles são? A nossa terra, ela vai nos ensinando os valores de afetividade, a nossa terra nos ensina os valores de rotina. Tem um vídeo incrível, um documentário no Netflix, que mostra uma empresa de vidros chinesa que vai implementar a mesma empresa nos Estados Unidos com funcionários ocidentais. Os chineses têm um dia por mês de folga. Os chineses trabalham 12 horas por dia e são felizes com isso. As festas na China dessa empresa, dessa mega empresa, é pura animação, é muita festa, é muita celebração, um número avassalador de produção, porque de onde a terra deles influencia no jeito que eles enxergam o trabalho. E é interessante que chega nos Estados Unidos, no primeiro mês o pessoal já criou um sindicato. E já queria reclamar da carga pesada e do trabalho, e não conseguiam produzir o mesmo material, e era gente chorando nos cantos, e era gente dizendo porque os chineses não são humanos. E nisso mostra o dono dessa grande empresa dentro de um avião, sacudindo a cabeça sem entender essa mistura, e uma hora ele diz assim: os ocidentais pensam no salário, os chineses pensam em fabricar o melhor vidro. A terra influencia até o valor. A pergunta é: o chinês está certo? Para nós do Ocidente, talvez a resposta óbvia é não. Claro que não. Agora pergunta para os chineses: os ocidentais estão certos com o jeito que lidam com o trabalho? Provavelmente eles vão dizer não. A nossa cultura, ela nos influencia. A nossa cultura forma o nosso eu. A nossa cultura constrói quem nós somos. E a nossa cultura é uma cultura que, independente de qual ela for, ela é uma cultura na qual Deus quer formar o teu eu para a glória dele. Nós precisamos entender, diante de todos esses filtros que me absolvem, diante de tudo isso que envolve a minha vida, diante de coisas que não foi Deus que quis assim, mas quem sabe eu fiz assim porque eu nasci num lugar que todo mundo faz assim. A questão, por exemplo, do horário. Eu lembro uma vez que nós recebemos no sertão a visita de uma pastora norueguesa, rígida no horário. E os nossos cultos em Araripina eram 7h15 a igreja abria, 7h30 a gente pensava em começar, 15 para as 8 começava com 15 na igreja. Quando chegava umas 8h15 o povo ia chegando. E ela, nas primeiras vezes que ela veio ao Brasil, ela ficou
Isso é um desrespeito com as pessoas. Isso não sei o quê. E ela foi falando, mas esse amor por Jesus, e o amor pela igreja, e o amor pelas pessoas, foi transformando a ideia dela. Até que um dia ela chegou na visita e disse assim para nós: eu li um livro, sabe que tem uma diferença? Na cultura tropical, se o horário é às 7, a pessoa entende, às 7 eu começo a me arrumar. Enquanto que numa cultura europeia, se o horário é às 7, 10 para 7, todo mundo está pronto em silêncio esperando começar. Quando ela falou aquilo foi tão bonito, porque eu vi assim, ela tem uma cultura que influencia ela, e que até distancia ela das pessoas. Mas o amor por Jesus, definindo quem ela é, fez ela ser alguém que ela não amava Jesus e as pessoas como uma norueguesa, mas como uma filha de Deus. Meu querido, você está capacitado a amar os outros, entendendo também as diferenças culturais? Você está capacitado a transformar a sua vida para superar aquilo que você aprendeu na sua cultura, sobre afetividade, sobre visão de mundo, sobre o que é sucesso, para deixar Deus transformar quem você é? Vai definir quem você é, não o que você aprendeu no Canadá, no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na Bahia. O que vai definir quem você é o quanto ser um cidadão dos céus, o quanto o amor de Deus vai transformar o teu eu. A quarta pergunta: a que povo você pertence? Em outra tradução vai dizer: de que família você é? O meu eu não escapa daquilo que a minha família é na minha vida. Não se engane. Você é uma construção do que a sua família fez na sua vida. Sejam elas as marcas boas ou ruins. As lutas que você vai travar têm a ver com o que a sua família, você viveu na sua família. E o jeito que você vai vencer também tem a ver com ela. Virtudes que você tem a ver com o seu contexto familiar. Pecados que você também vem de lá. É interessante que se nós pegamos a analogia bíblica, dos primeiros personagens que apresentam da Bíblia como pessoas que viviam a fé, começando no pai da fé, Abraão, a gente vê que Abraão era omisso, logo seu filho Isaque se tornou omisso, e um dos filhos dele, também Esaú, também foi omisso. Abraão fez algumas mentirinhas, Isaque também, Jacó era o mentiroso. Define muito quem nós somos, o que a nossa família nos fez acreditar, ou nos deu essa experiência de viver a vida. É o lugar onde nós aprendemos a amar, é o lugar onde nós aprendemos a lidar com uma rotina, o que significa acordar, o que significa dormir, como a gente organiza a casa, como não organiza. É aquela história, tem família que acha que a primeira coisa do dia, quando acorda, é logo tomar um café. Tô certo ou não tô? Sim ou não? Eu pensei que a primeira coisa era levantar, gente, mas você... Mas falando sério, a gente falou no Alfa sobre isso. E aí o Dinaldo, não sei se o Dinaldo está aí, o Dinaldo foi um que disse assim, não, primeira coisa do dia é tomar chimarrão. O André está aí, talvez o André tenha da cultura de casa, que a primeira coisa que se faz num dia é tomar chimarrão. Vai moldando quem somos, e a pessoa aprende a viver ali, ela nasce naquele ambiente, ela cresce naquele ambiente. Ela vai desenvolvendo a vida naquele ambiente, nós vamos perceber, o meu eu tem um monte de influência que me trouxe até aqui. Aquela frase, igualzinho ao pai, às vezes é a arma de uma briga de casal, não é verdade? Tu é igual ao teu pai. E é só para machucar que a gente fala, que sabe que é coisa que a pessoa passa a vida inteira dizendo, eu não sou igual ao meu pai. Daí quando dá a briga, você só olha e diz, viu? Viu como é? Influências. Quem eu sou tem a ver com a família que eu nasci. A que povo eu pertenço, quem eu sou tem a ver com a influência dos meus amigos mais próximos. Uma característica de amizade é que amigos vão se tornando parecidos. Isso numa série sobre amizade nós falamos, normalmente, uma má influência de uma amizade começa a se tornar também o jeito que você vive a vida. Um amigo
que usa drogas, um grupinho de amigos que usa drogas, normalmente a pessoa que se envolve com aquele grupinho vai usar drogas também. Um grupinho que você vê que é muito dedicado aos estudos, que é esforçado, daqui a pouco você vai ver a pessoa que está envolvida naquele grupo, aquele grupo vai moldando quem ela é também. Um grupo de jovens que serve com alegria na casa de Deus, por exemplo, jovens que vão se unindo e gostam de fazer atividades na igreja, vai virando um grupinho, vai virando um jeito que você também vai sendo moldado por isso. A quarta pergunta que define quem você é com quem você convive. E você percebe o quanto com quem você conviveu transformou você no que você é hoje? Muitas pessoas às vezes precisam superar a barreira de amar a Deus apesar da sua família, apesar da sua história, apesar do que aprendeu em casa. Isso é muito interessante quando Josué lá no capítulo 24, Josué foi o líder que ele veio depois de Moisés, que tinha sido considerado o grande líder do povo de Israel. E a gente ouve muito falar em Josué 24:15, que é aquele versículo que ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes disso ele diz: aquele que quiser escolher por Deus, servir a Deus, abandone os deuses que os seus pais adoraram antes do Eufrates. Ele diz: vocês que querem servir a Deus, vocês que querem deixar agora Deus formar o seu eu, lembrem-se, tem uma história familiar que te afasta de Deus. Tem uma história familiar que faz você repetir erros. Tem uma história familiar que faz você cometer pecados. Eu lembro de um retiro, Scott e Patsy falavam sobre Rio Negro e Solimões, que eles foram conhecer. E eles traziam essa imagem de dizer: Rio Negro e Solimões são dois rios que eles vêm de nascentes separadas. Rio Negro é somente um rio e Solimões é somente outro rio. E quando eles vão passando, eles vão encontrando sujeiras no caminho, eles vão passando aquela corrente por lugares diferentes, onde produzem frutos diferentes, onde lidam com situações e sujeiras diferentes, mas que chega um lugar que esse rio começa a se encontrar. E eles comentavam ainda que conheceram esse lugar onde tem o encontro dos rios, que por uma boa trajetória, você vê dois rios de cores diferentes. Você está dentro do barco e você vê exatamente uma linha que diz: aqui tem um rio, aqui tem outro. Só que daqui a pouco começa a acontecer uma transformação que a gente não enxerga, onde esse rio vai se tornando um só, na parte que nós não enxergamos, nas profundidades do rio. Até que quilômetros de distância, o rio se torna de uma cor só, e aí o Rio Negro e Solimões não tem mais: aqui é o Rio Negro, aqui é o Solimões. Eu uso muito essa história em conversas, em aconselhamentos para as pessoas, tanto em relacionamentos conjugais, como em relacionamentos de amizade, como até na vida de uma pessoa com Deus, para dizer: você tem uma história, e essa tua história foi trazendo marcas, essa tua história foi definindo quem você era. A terra de onde você vem foi trazendo marcas de quem você é. A profissão que você exerce fez com que você chegasse hoje. E você está lado a lado com aquilo que você é e com aquilo que Deus espera que você seja. E se você está aqui nessa noite, é sinal que Deus já está mexendo na profundidade da tua vida. De alguma maneira, o fato de você escolher num domingo à noite, estar na casa de Deus, estar ouvindo uma mensagem da palavra de Deus, já diz que você na sua vida escolheu de alguma maneira entender o que Deus espera, o que Deus faz, o que Deus quer. Você quer de alguma maneira experimentar Deus. E Deus já está mexendo na tua vida. Mas quem sabe você olha para esse rio que corre ao encontro daquele rio, que aqui é o eu, construído com 4 perguntas: qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra e a que povo você pertence? E tem um encontro com Deus que diz: a partir da morte de Jesus na cruz, a partir desse amor que te salvou, agora esse teu eu vai ser um eu que ama a Deus. Agora esse teu eu vai ser um eu que você vai dizer: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quem me define a partir do que Deus fez não é mais o meu eu, da influência da minha terra, da minha família,
do meu povo, da minha ocupação, mas é ver Deus transformando a minha terra, é ver Deus transformando a minha família, é ver Deus transformando o meu trabalho, é ver Deus transformando a minha vida, para quem sabe um dia quando perguntarem quem é você, você vai responder: eu sou alguém que oro todos os dias, que leio a Bíblia todos os dias, que vou ao culto todo domingo e que sempre participo da ceia. O meu eu é alguém que entende que de segunda a segunda eu preciso de Deus. Para finalizar, uma pergunta extra. Pode soltar aí, Bel. A primeira pergunta feita para Jonas é: diga-nos, quem é responsável por esta calamidade? A pergunta era: o que as circunstâncias que estão acontecendo definem sobre a tua vida? O que as circunstâncias que você passa hoje definem sobre você? No final, Jonas segue afirmando: eu sou um hebreu, adorador do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. E o livro de Jonas é uma luta desse Jonas desobediente com um Deus amoroso, querendo Jonas nos braços dele. Uma luta. Deus, de toda maneira, tentando fazer Jonas obedecer, viver o seu caminho. Mas Jonas mostra que as circunstâncias definem quem nós somos. Elas não dizem quem nós somos no valor que Deus nos dá, mas o momento que nós vivemos nos perguntam sobre Deus na nossa vida. Quando tem uma calamidade, quem é você? Quando tem a oportunidade de passar a perna em alguém, quem é você? Quando você pode seguir um caminho que só glorifica a Deus, você entra? Quando você tem que se sacrificar, quem é você? Quando você está diante de uma crise existencial, quem ainda te define? Jonas errou? Jonas desobedeceu? Pessoas sofreram as consequências do seu erro? Jonas seguiu mais um tempo ainda errando, mas na essência dele ele dizia: eu sou um adorador. Eu sou alguém que falho, egoísta, tenho uma visão de que a partir de ser hebreu, Nínive eu não gosto, Tarsis eu gosto, eu tenho muitos defeitos. Mas depois que Deus entrou na minha vida, ser eu significa que eu sou alguém que vive para Deus. Eu te convido nessa noite para quando sair dessa porta, você começar a ser alguém que adora a Deus. Nessa noite, quem sabe, você ainda vai ter uma janta com a família. Seja alguém ali que adora a Deus. Você vai ter oportunidade de, quem sabe, de ter uma boa conversa ou de fazer muita reclamação. Seja alguém que adora a Deus. Amanhã, quando você for acordar, entre os costumes que você tem, seja alguém que adora a Deus. Quando você estiver trabalhando, seja alguém que adora a Deus. E quando voltar no próximo domingo aqui, que seja simplesmente o momento onde você se fortalece em Deus, para viver esse eu, que Ele não espera de você, mas que Ele oferece para você viver um eu que ama a Deus. Pedro do Borel, algumas vezes ele usa numa pregação dizendo: parece que existe um culto que é assim, a gente levanta um cartaz escrito Deus, mas a semana inteira a gente arranca o D e o S, e tudo que a gente faz é eu. Colhe de novo o D e o S nos seus relacionamentos,
na sua personalidade, na sua rotina, na sua vida. Seja um adorador. Sente por 48 segundos, que eu quero mostrar o vídeo da próxima série para você.